Graças a Deus, meus irmãos, vamos continuar na nossa série de mensagens dentro do Evangelho segundo o apóstolo Mateus. Evangelho segundo o apóstolo Mateus, capítulo 13. Nós vamos hoje falar sobre 3 parábolas. As parábolas do tesouro, a parábola do tesouro escondido, a parábola da pérola e a parábola da rede. Mateus, capítulo 13, versos 44 a 58. Aí você pode se perguntar: pastor, você não disse que tinha acabado o sermão das parábolas? E a resposta: sim, acabou. Mas Jesus continuou contando parábolas em casa. Então o sermão acabou, as parábolas não. Então vamos ler. Primeira é Mateus capítulo 13, vamos ler a partir do verso 44. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu. E pelo gozo dele, vai, vende tudo que tem e compra aquele campo. Outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante, que busca boas pérolas. E encontrando uma pérola de grande valor, vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada no mar, e que apanha toda a qualidade de peixes. Estando cheia, a puxam para a praia, e assentando-se, apanham para o cesto os bons, os ruins, porém, lançam fora. Assim será na consumação do mundo. Virão os anjos e separarão os maus de entre os justos, e lançá-lo-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dente. E disse-lhe Jesus: entendeste todas essas coisas? Disseram-lhe eles: sim, Senhor. E ele disse-lhes: por isso todo escriba instruído acerca do reino dos céus é semelhante a um pai de família, que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. E aconteceu que Jesus, concluindo estas parábolas, se retirou dali. E chegando à sua pátria, ensinou-os nas sinagogas deles, de sorte que se maravilhavam, e diziam: de onde veio a esta sabedoria e estas maravilhas? Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria, e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe veio, pois, tudo isto? Escandalizava-se nele. Jesus, porém, lhe disse: não há profeta sem honra a não ser na sua pátria e na sua casa. E não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. Amém. Então, meus irmãos, nós temos aqui uma sequência de parábolas, mas essa sequência de parábolas não foram contadas no sermão. Porque, como vocês podem ver, no verso 36, depois de contar 4 parábolas, a parábola do semeador, a parábola do joio e do trigo, a parábola da semente de mostarda e a parábola do fermento, o verso 36 diz que Jesus foi para casa, e chegando em casa, os apóstolos de Jesus, os discípulos de Jesus, fizeram perguntas sobre as parábolas, e Jesus, depois de responder a pergunta, ele contou mais parábolas. Então são essas outras parábolas que nós vamos ver a partir do verso 44. Então a primeira parábola que Jesus conta é a parábola do tesouro escondido, que está no verso 44. A parábola do tesouro escondido. Como a gente sabe, todas as parábolas não devem ser entendidas literalmente ao pé da letra. Será que eu vou sair daqui e eu vou começar o caça-tesouro? Cada elemento da parábola tem um significado. E essa parábola do tesouro escondido, no verso 44, ela nos ensina sobre o valor que nós temos que dar para Deus
para o reino de Deus, para Jesus Cristo, para as coisas de Deus. Qual é o valor que você deve dar? Ele vai contar no verso 44 sobre um tesouro escondido num campo, que o homem achou e escondeu. E pelo gozo dele vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Então vamos entender um pouco do contexto cultural desta comparação. Você não gostaria de acordar amanhã e descobrir que no quintal da sua casa, logo cavado ali, se você começar a cavar, vai ter um baú de ouro? Não seria bom, né? Pronto, resolveu, pagou todas as suas contas. Então é essa história que Jesus está contando sobre um tesouro enterrado num terreno. Você descobre, e aí, você vai comprar esse terreno ou não? É essa a ideia. Tem um tesouro debaixo do terreno. Para a gente contextualizar, por que teria um tesouro debaixo do terreno? Vocês têm que lembrar que naquela época não tinha banco igual existe hoje. Então, aonde é que está o seu dinheiro? Eu sei que vocês têm muito dinheiro aqui, né? Aonde está o seu dinheiro? Provavelmente não está tudo debaixo da sua cama, né? Provavelmente a maior parte do seu dinheiro está aonde? Está no banco. Sabe-se lá o que o banco está fazendo com o meu dinheiro. Mas você vai na caixa eletrônica, você saca, e hoje em dia o povo nem está sacando mais, né? O povo é só Pix, né? Então os seus dólares, provavelmente seus dólares estão lá, seu ouro está no banco, tá bom? Só que naquela época, vamos entender, naquela época não era assim, você não ia no caixa eletrônica sacar ou não fazia Pix. Como é que era naquela época? Quem era muito rico tinha que se preocupar aonde que ia guardar aquele dinheiro. E muitos dos ricos, o que eles faziam para ninguém descobrir o dinheiro deles, era cavar e colocar o baú debaixo da terra. Daí que vem esse negócio de encontrar o baú de ouro. É porque eles realmente tinham baús, e para não correr o risco de ser roubado, de alguém descobrir, eles cavavam. Só que o que acontecia é que às vezes aquela pessoa morria e ninguém sabia que tinha aquele dinheiro lá. Então é isso que acontecia naquela época. Se você pesquisar, era isso. Por isso tem esse negócio de encontrar baú. Então a pessoa escondia tanto que ela morria, ninguém sabia, passava uma geração, passava outra geração, ia passando os anos, aquele terreno já foi vendido, já outra pessoa já se apropriou, e daqui a pouco você estava lá, você ia cavar e você descobriu, opa, tem algo duro aqui. O que é? É um baú de ouro. É isso que Jesus está contando. Esse é o contexto da época, o que podia acontecer. E aí aquele negócio não tinha nem mais dono, porque já tinha se passado muito tempo, já tinha vendido, já tinha passado para outro, nem tinha mais como saber de quem que realmente era. E aí Jesus está fazendo então a comparação. Imagina que você fica sabendo que tem aquele terreno ali que custa 10 mil reais. Tem um terreno que custa... Aliás, hoje em dia não tem mais terreno desse valor, não. Isso aí é muitos anos atrás. Mas vamos imaginar que está tudo baratinho no Brasil. O Brasil está mil maravilhas. Você compra o seu terreno por 10 mil reais. E aí você fica sabendo que há 150 anos atrás, alguém enterrou um baú naquele terreno. Você descobre isso. Bom, quem é o dono não tem mais dono. Então, quem comprar o terreno, só você sabe. Você ia se esforçar para comprar aquele terreno? Eu sei que eu ia. Então, é isso que Jesus está dizendo. Tem um tesouro escondido que ninguém sabe que aquilo existe mais. O dono já morreu, não tem mais herdeiro, nem está mais aí. E aí? O que você faria? Se esforçar para contar, essa é a parábola de Jesus. O que Jesus está fazendo aí então? Ele está dizendo que o reino dos céus é assim. O reino dos céus é um tesouro. Jesus então está ensinando qual valor nós devemos dar para o reino dos céus. Quando a gente reflete sobre valores, a gente está refletindo não simplesmente sobre o que é valor físico, mas a gente está se referindo às coisas que nós mais damos importância, seja coisas físicas ou não. Mas é uma parábola sobre valores.
E nisso ele está dizendo que o Evangelho, que Jesus, que o reino de Deus, que Jesus Cristo, que o Espírito Santo, essas coisas são um tesouro. E a primeira coisa que eu quero perguntar para vocês aqui hoje é: você considera Jesus um tesouro? Eu vou te dizer onde é que eu tenho baú de ouro. Eu tenho, vou revelar um segredo, eu tenho vários baús de ouro na minha casa. Antes que venha algum ladrão me assaltar, eu vou te mostrar para vocês agora qual é o meu baú de ouro. Essa aqui, ó. Isso aqui é um dos melhores baús que eu tenho. Talvez você esteja se perguntando: mas isso é linguagem figurada, não é tão importante assim. Sim, eu não conheço nada físico neste mundo mais valioso do que esses 66 livros. Não tem nenhum bem mais importante e valioso do que a Bíblia Sagrada. Vamos refletir um pouco sobre essa ideia de valores. Quando a Bíblia fala sobre valores, a Bíblia não fala só sobre 0, 8, 80. A Bíblia nos ensina a termos uma hierarquia de valores. Algumas coisas nós devemos valorizar menos, algumas coisas nós devemos valorizar mais, algumas coisas devem ficar ali no meio. Existe na Bíblia uma hierarquia de valores. Vou te dar um exemplo. Hebreus capítulo 13. Inclusive nós vamos falar sobre isso na terça-feira. Eu estou toda hora fazendo propaganda dessa reunião de oração para vocês virem. Mas no capítulo 13 diz que você deve valorizar o seu pastor. Ou seja, vai ensinar lá que você deve dar valor para quem te ensina a palavra de Deus. É o que Hebreus 13, dois versos na verdade vão ensinar. Então, se tem alguém te ensinando a palavra de Deus, você tem que valorizar. Agora, se você é casado, eu vou te falar duas pessoas que você tem que valorizar mais do que eu: a sua mulher e os seus filhos. Tomara que não tenha ninguém aqui que me ame mais do que a própria esposa, do que o próprio marido. Quem é a pessoa, se você é casado, quem é a pessoa no mundo, pessoa humana no mundo que você tem que amar mais? A sua mulher. Não ame ninguém mais do que o seu cônjuge, porque lá em Gênesis 2, como Jesus citou em Mateus 19, é dito que Deus fez dos dois uma só carne. Gênesis 2. Então não existe mais você sozinho. Vocês estão tudo embolados assim, uma só carne. Não ame outras pessoas mais do que seus filhos. É outro valor que tem na Bíblia. E tudo isso que eu estou te dizendo vai na contramão da mentalidade das pessoas hoje. Porque as pessoas hoje não estão valorizando mais seu cônjuge, nem seus filhos. Você vê quanta gente fala assim: não quero saber de filho, o filho é isso, o filho é aquilo outro. Então, existe uma hierarquia na Bíblia de pessoas que você deve amar mais. Então, ame sua família. Estou falando aqui de família. Ame seus pais. Valorize seus pais. Essa é a ideia bíblica de valor. Depois dessas pessoas aí que são sua família imediata, existem outras pessoas que você vai valorizar também. Você deve valorizar os irmãos da sua igreja. Você deve valorizar os seus amigos. Você deve dar valor para diversas pessoas. E eu espero que no meio eu esteja aí também. Aqueles que te ensinam a palavra de Deus. Ou os seus irmãos da igreja que caminham contigo. E existe tudo nisso uma escala de valores. Existe uma escala de valores. E depois que a gente fala sobre as pessoas, a gente fala sobre os objetos. Então, qual o valor que eu dou para as coisas que eu tenho? Qual o valor que eu dou para a casa que eu tenho? Qual o valor que eu dou para o carro que eu tenho? Qual o valor que eu dou para o dinheiro?
E essas coisas também têm valor. Como é que a gente determina o valor que a gente deve dar para as coisas? É bem simples, a luz da Bíblia é bem simples. O valor que você dá para as coisas depende do quanto essas coisas servem às pessoas que você ama. É simples de entender. Então você deve valorizar as coisas. Esquece esse negócio, não dou valor para nada. Não. Você tem que valorizar as coisas que estão a serviço das pessoas que você ama. Então, por que eu dou valor para a minha casa? Porque na minha casa dorme eu, a minha filha e a minha esposa. Eles têm um teto para dormir, então tem que dar valor para aquilo, porque é onde eles dormem. É onde eles comem, é onde eles vivem. A minha casa tem algum valor a parte disso? Vamos raciocinar isso de outra forma. Se a sua família fosse destruída, você continuaria agarrado na sua casa? Essa é a pergunta. Porque se você falar que sim, então sua casa tem mais valor do que a sua família. E vocês sabem que tem gente que é assim. Que os bens valem mais do que as pessoas. Que as coisas valem mais do que as pessoas. Então tirem todo de mim. Se a mulher quiser ir embora, se meu filho quiser ser o que for, o negócio é eu ficar agarrado com esses bens aqui. Aí aquilo perdeu o sentido. Então, por que perdeu o sentido? Porque existe uma hierarquia de valores. O seu carro, o seu dinheiro precisa estar a serviço das pessoas. Eu quero ganhar um bom salário porque eu quero ter condições de levar minha família para o médico, eu quero ter condições de levar minha filha para se divertir, eu quero ter condições disso, daquilo outro. Aí você está pensando corretamente. Agora, eu quero essas coisas só para eu. Aí você perdeu o fio da meada. Então vamos guardar. Existe uma hierarquia entre as pessoas. Algumas pessoas nós devemos valorizar mais. E nós devemos valorizar as coisas, os objetos, à medida que servem às pessoas. Quando a gente coloca as coisas na hierarquia correta, tudo se encaixa, tudo tem o seu lugar, o seu momento. Só que aí Jesus está ensinando no verso 44 que existe algo que está no topo. Tem algo que, de todas as coisas que você valoriza, de todas as pessoas que você valoriza, tem alguma coisa que precisa estar em primeiro lugar. Isso deve ser o seu maior tesouro. O que deve ser o seu maior tesouro? O que deve estar em primeiro lugar? É o tesouro escondido do reino dos céus. Deus, o reino de Deus, deve estar em primeiro lugar, a ponto de que, se você descobriu esse tesouro, se você descobriu Jesus, abra mão de tudo por causa de Jesus. Abra mão de tudo por causa de Deus. Você sabe qual foi o problema dos nazarenos? Nós vemos aqui no verso 54. E chegando Jesus à sua pátria, vocês lembram que Jesus era de Nazaré, ensinava-os na sinagoga deles, de sorte que se maravilhavam e diziam: de onde veio essa sabedoria e essa maravilha? Agora preste atenção no questionamento deles. Não é este o filho do carpinteiro, ou seja, José? E não se chama sua mãe Maria? E seus irmãos Tiago, José, Simão, Judas? E não está entre nós todas suas irmãs? Olha só que interessante, a família... Jesus tinha aí, no mínimo, 6 irmãos. Porque ele dá o nome dos 4 homens. No verso 56, irmãs está no plural. Se está no plural, tem que ser no mínimo 2. Podendo ser mais. Então tem no mínimo 6 pessoas. Então esse carpinteiro José tinha que trabalhar muito, né?
Porque só aí tem 7 filhos. Talvez mais. Talvez era 12, né? Se fosse mais menina. Mas o que eles estão questionando aí? O que eles querem dizer com essa pergunta? Porque eles estão em Nazaré. Eles estão dizendo, a gente não conhece esse Jesus? O que eles querem dizer com isso? Ele é mais um. Ele é mais um homem comum. A gente já conhece ele, o pai dele é José, é carpinteiro, é Maria, a mãe dele, a gente conhece os irmãos dele, as irmãs dele brincavam aí no meio. Ou seja, quem ele está pensando que é? Qual é o erro deles? O erro deles é que eles enxergam o Jesus homem, mas eles não enxergam o Jesus Deus, e por isso eles não valorizam como ele tem que ser valorizado. Se o único Jesus que você consegue enxergar é um Jesus humano, você nunca vai valorizar Jesus como ele tem que ser valorizado. Jesus é homem, mas como disse o anjo para Maria, quando ele foi nascer, quando disse para José, aliás, e ele será chamado Emanuel, que é Deus conosco. Jesus é Deus. E eu quero te desafiar a se perguntar, quem é Jesus para você? Ele é só mais um carpinteiro? Você vê no verso 54 que eles reconhecem até a sabedoria dele. De onde veio essa sabedoria? Para muitos, Jesus pode ser até alguém muito inteligente, muito sábio, mas que não passa de um homem muito sábio. E sabe qual é o problema de reconhecer Jesus só como um homem muito sábio, só como um homem inteligente? É porque você não vai dar sua vida por alguém assim. Você não morre por alguém só porque ele é sábio. E muito menos colocar ela acima de tudo. Mas olha só o que Jesus falou sobre si mesmo em Mateus 10. Mateus 10. Ele diz assim no verso 37. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Ou quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. O que ele quer dizer? Como que ele pode dizer que nós devemos amá-lo mais do que o nosso pai? Mais do que a mãe. Como que Jesus pode dizer isto? Já pensou se eu chego aqui e falo, você tem que me amar mais do que sua mãe e seu pai? Você vai falar, quem é essa pessoa? Eu vou te dizer quem é essa pessoa que está dizendo isso daqui. Essa pessoa é Deus. Ele pode dizer isso porque ele é Deus. E por que depois de dizer isso ele fala quem não toma a sua cruz? Por que ele fala quem não toma a sua cruz? É muito simples. Nós falamos agora há pouco sobre valores, não é isso? Sobre valores. Eu vou te dizer como que você descobre o que você realmente valoriza. Você descobre o que você realmente valoriza da seguinte forma. Determinando até que ponto você estaria disposto a sacrificar por aquilo. A cruz revela valores, porque o que revela valores é sacrifício. O que você não valoriza nada, você não vai sacrificar nada. O que você valoriza pouco, você vai sacrificar pouco por aquilo. O que você valoriza muito, você vai sacrificar muito por aquilo. O que você valoriza acima de tudo, você vai sacrificar tudo por aquilo. É simples. Então, se você falar para mim assim, ó, pastor, chegasse hoje para mim, hoje é domingo, né? Quanto a temperatura lá fora? Nem sei. 7 graus, né? Tá bem frio, né? Se falasse assim, ó, a gente vai levantar agora, domingo de manhã,
porque a gente vai no estádio e vai ter o jogo do Inter contra o Grêmio às 7 da manhã. A gente vai acordar cedo para poder assistir. E eu ia virar para o outro lado e ia começar a roncar. Por quê? Porque eu não valorizo esse jogo. Eu não valorizo esse jogo. Por que que eu levantei hoje para estar aqui? Eu sacrifiquei algo, eu sacrifiquei minha caminha quente. Porque eu valorizo estar aqui. Então começa a refletir. Tudo que nós valorizamos, nós fazemos sacrifício por aquilo, pelas pessoas. Tem pessoa que você não aguenta sacrificar nada. O que isso significa? Que aquela pessoa não é importante para você. Você não conhece, não sabe quem é, ou você conhece e quer ficar distante. Você não sacrifica nada. Tem pessoas por quem você sacrifica madrugadas adentro. Seu bebezinho. Por que as mães aguentam tantas madrugadas? Os pais. Porque aquela pessoa tem valor. Então começa a refletir. A gente mede o valor das coisas por meio da cruz. Entendeu a ideia da cruz? Então quem não se sacrifica nada por seu filho, não ama seu filho. Quem não se sacrifica em nada por sua esposa, não ama sua esposa. O amor e o valor se descobre pelo sacrifício. E você descobre o que você valoriza mais, vendo pelo que você sacrificaria mais. E aí a pergunta é, o quanto você ama Jesus, o quanto você valoriza Jesus? E se você valoriza Jesus acima de tudo, você precisa, verso 38, tomar a sua cruz. Então, a ideia é que Deus precisa ser o nosso maior valor e a gente mostra que Ele é o nosso maior valor tomando a nossa cruz por Ele. É a mesma coisa, volte lá em Mateus 13, verso 44, onde ele diz que quem encontra esse tesouro escondido vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. O que esse vende tudo quanto tem? Está disposto a abrir mão de tudo por causa daquele tesouro. E aí deixa eu dizer algo muito importante para vocês. Meus irmãos, não existe nada, nem ninguém que vale mais a pena do que Deus. Por dois motivos. Em primeiro lugar, Deus é o seu Criador. Então pense agora aí naquela pessoa que você mais ama. Pense numa pessoa que você mais ama. Pergunta é, quem fez essa pessoa assim? A pessoa que você mais ama, quem fez ela assim? É Deus. Pense nas coisas que você mais ama. Quem é o Criador? Então, como que pode haver algo acima do Criador se as pessoas e as coisas que a gente mais ama foi Deus quem fez assim? Foi Deus quem te deu o teu cônjuge. Foi Deus quem te deu o teu filho. Foi Deus que fez. Ó, a bochechinha da Bequinha. Foi Deus que fez assim. Então, como é que nós podemos desvalorizar Deus se Ele é a fonte de tudo que há de bom? Ele é a fonte, sem Ele não tem essas outras coisas. Não tem nada sem Ele. O seu conforto, a sua casa, o seu teto, tudo vem de Deus. Aprenda a reconhecer que tudo vem de Deus. Então você tem que vender tudo quanto tem para comprar aquele campo. E aí nós vemos então na advertência de Jesus algo que a igreja do século XXI precisa aprender. Vou te falar o que às vezes acontece nas igrejas. Não estou falando de igreja A ou B. Acontece muitas vezes. Eles querem, de qualquer forma, te convencer a seguir Jesus. Até aí tá bom querer te convencer a seguir Jesus, é bom. Eu estou aqui para te dizer que você tem que seguir Jesus.
O problema é que para tentar convencer, eles vão diminuindo o padrão. Eles vão diminuindo o padrão. Então a gente não quer chatear ninguém. A gente não quer incomodar ninguém, então a gente não vai falar sobre isso, para ficar o mais fácil possível. Vai ficar o mais simples possível. Então, o que você quer? Ah, eu quero isso. Então, não, você pode ser cristão assim, você pode ser cristão assado, não vou te dizer nada, não vou te exigir nada. Qual é o problema disso? O problema disso é que Jesus não fez assim. Jesus nunca disse: você pode me seguir de qualquer maneira. Jesus nunca disse que para seguir ele é fácil. O que ele disse é que é o melhor. Só que sempre o melhor, tudo na vida, o melhor envolve dificuldades. As únicas coisas fáceis na vida são as coisas que não valem de nada. Quando as pessoas queriam seguir Jesus, Jesus disse: fica tranquilo que é igual você comer um pudim. Ele não disse isso. Ele disse: vocês vão ter que tomar a sua cruz. Vocês vão ter que abrir mão de uma série de coisas. E eu quero avisar para vocês, se vocês não querem abrir mão de nada, não seja cristão. Se você não quer abrir mão de nada, não seja discípulo de Jesus. Porque para ser discípulo de Jesus tem que tomar a sua cruz. Tem que tomar a sua cruz, e eu vou sempre pregar isso daqui. Nunca, se você me perguntar, ser cristão é fácil, eu vou dizer que sim. Porque você tem que tomar a sua cruz. Aliás, posso dizer uma coisa? Se você quiser tudo fácil na vida, você vai ser um fracassado em tudo. Estou falando sério. Tudo, qualquer área, pode ser, eu estou falando aqui da área espiritual, em outras áreas também. Eu quero tudo muito fácil. O trabalho mais fácil é o que você vai menos ganhar. Não existe tesouro nenhum, nem físico, nem espiritual, nem nada sem sacrifícios. Ah, eu quero ter um casamento, eu quero ter uma relação com meu filho boa. Às vezes você tem problema com relação com o teu filho. Quer ter uma relação com o meu filho boa. Ou quero ter uma relação profissional boa. Bom, para começo de conversa, para ter relação boa com seu filho, você vai ter que, desde que ele nasceu, fazer sacrifícios. Aliás, a própria mulher grávida já envolve dificuldades, não é assim? Me responda, o que existe de bom na vida que não envolve sacrifícios? Que não envolve tomar cruz? E por que as pessoas acham que no reino dos céus não é assim? Sim, para seguir Jesus, você vai ter que abrir mão de orgulhos. Você vai ter que abrir mão de fazer tudo do seu jeito. Você vai ter que abrir mão de vários tipos de prazeres. Por quê? Porque existe um tesouro maior escondido. Tem um tesouro maior. Então, jovens, eu quero falar o mais claro possível. Se vocês querem seguir Jesus, jovens, vocês vão ter que abandonar muitos tipos de festas, muitas noitadas. Muitos amigos terão que ser abandonados porque eles não vão querer mais andar com você. Eles andavam com você quando você estava embriagado com eles. Tem pessoas que são assim. Quando você usava droga com eles. Aí eles gostavam de você. Se você falar que não vai mais ter isso, eles não vão querer mais você nas festas deles. Eles vão achar você careta. A gente sempre fumava isso daqui, agora tu não está mais, está na igreja, isso, daquilo. Tem gente que vai se afastar de você. E se você não aceitar isso, eu vou te avisar agora, você não serve para ser cristão. Você não serve.
E eu te digo mais, essas pessoas realmente valem tanto a pena assim? Esses ambientes realmente valem tanto a pena? Você já pararam como às vezes a gente fica querendo agradar pessoas que nem faz sentido? Eu estou falando com os jovens. Sim, você vai ter que abrir mão de muitas coisas. E que bom para você. Porque você vai encontrar um tesouro maior. Alguns tipos de mulheres, alguns tipos de homem que vocês vão conhecer por aí, vocês vão ter que abrir mão. E que bom! Porque Deus está te livrando de lixo que você acha que é tesouro e está te levando para o tesouro verdadeiro. Ser cristão envolve tomar sua cruz. Ah, então é só sofrimento? Não. Você está sacrificando lixo para encontrar, verso 44, o gozo, a alegria verdadeira. Você está abandonando coisas que te destroem para ter a alegria do tesouro verdadeiro. Isso é ser cristão. Abra em Lucas capítulo 14. Olha só o aviso que Jesus dá em Lucas capítulo 14. A partir do verso 25. Olha como Jesus não abaixava o padrão. Lucas 14, 25. Ora, ia ter com ele uma grande multidão. Então tem uma grande multidão seguindo Jesus. E Jesus podia falar assim, vamos agregar tudo. Vamos agregando tudo. Não. Ele se vira para a multidão e diz, se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai e mãe, mulher, filhos, irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Então, em algum momento você vai ter que aborrecer alguém. Não tem, sabe quem que nunca aborrece ninguém? Para pra pensar, quem que nunca aborrece ninguém? Gente falso e mentiroso. Nunca incomoda ninguém. Você quer nunca aborrecer e incomodar ninguém? Bota uma máscara para cada pessoa que você conversa. Você está conversando com fulano, você diz, não, tá tudo certo isso daí, tá tudo certo isso aqui, agrada todo mundo. Gente, para seguir Jesus tem que ser autêntico. E se você for autêntico, você vai aborrecer um monte de gente, até às vezes seu pai. Vai se aborrecer. Vamos continuar. Qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Está vendo? Jesus está dizendo, não pode. Pois qual de vós querendo edificar uma torre, olha só a parábola. Qual de vós querendo edificar uma torre não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que o acabar? Para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces, não podendo acabar, todos que vieram comecem a escarnecer dele, dizendo, este homem começou a edificar e não pode acabar. E qual é o rei que, indo à guerra a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele e com 20.000? De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Vamos ler todo mundo junto, verso 33. Assim, pois, qualquer que de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Quem não quer renunciar, não pode ser o discípulo. Por quê? O que é a comparação aí? É igual alguém, Jesus está falando, quando alguém vai construir um prédio, uma torre, tem que calcular quanto que eu vou precisar construir, senão vai ficar pelo meio do caminho. Ele está dizendo, você quer me seguir? Calcule primeiro que vai ter certas coisas que talvez no meio do caminho você diga, não queria. Que certas coisas são essas? As coisas que você precisa renunciar.
Então, se você é um idólatra, você tem que renunciar à idolatria. Se você é mentiroso, você tem que renunciar à mentira. Se você é uma pessoa que não gosta de perdoar, você vai ter que renunciar a esse orgulho. Quando a pessoa me fere, eu não gosto de ter que conversar e perdoar. Vai ter que renunciar. Você vai ter que renunciar o desejo de agradar a todo mundo. Porque você vai ter que ser transparente e autêntico. Se você tem um trabalho que não é lícito, você vai ter que renunciar. É tanta coisa que você tem que renunciar. Quer ver outra coisa? Você não vai poder ser um filho rebelde. Você vai ter que lutar pelos seus valores. Tudo que for um valor que a Bíblia te ensina, você vai ter que lutar pelo aquilo. Mas eu sou uma pessoa que gosta de gritar, que eu gosto de ser agressivo. A partir do momento que você entrou para os discípulos de Jesus, você vai ter que aprender a ser calmo. Você vai ter que aprender a respeitar muitas pessoas que às vezes você não respeitava. Você vai ter que aprender a lutar pela sua família. Quantas pessoas não querem lutar pela sua família, mas aí você vai ler a Bíblia, você vai ter que ler que tem que fazer isso. Você vai ter que lutar pelos seus filhos, você vai ter que lutar pelos seus pais. Vai ter que fazer uma série de coisas que faz parte dessa busca pelo tesouro perdido. Existem homens adúlteros que tem um monte de mulher na rua. Aí você vai descobrir que só pode ter um só. Mas isso me incomoda. Então não seja discípulo de Jesus. Se você não for para ser fiel só à sua esposa, você não serve. Ninguém vai baixar o padrão para você. Aliás, tem quem vai baixar o padrão. Se você estiver numa igreja falsa. Tem várias igrejas falsas que vão dizer, não, ou vão fazer de conta que não viram. Você pode ir para centro de macumba que todo mundo faz de conta que não sabe. Pode trair sua mulher, pode trair o marido. É assim mesmo, o homem é assim. E aqui dentro você nunca vai ouvir isso. Aqui a gente vai botar e vai falar. Então, você tinha que ter calculado que você queria permanecer agarrado nessas maldades, então não tem como andar na luz. Jesus é a luz. Então, não pode ter trevas. Então, tomar a sua cruz. É isso, é muito simples, na verdade, entender. É muito simples. Se na sua casa a eletricidade é gato, você vai ter que tirar esse gato. Vai ter que tirar. Mas é difícil. É difícil, mas vale a pena. Porque você vai descobrir as verdadeiras recompensas de Deus. O verdadeiro tesouro. E isso, meus irmãos, se manifesta em coisas pequenas. Deixa eu te dar para vocês uma perspectiva sobre algo. Pode voltar para Mateus 13. Já estamos... Ir para a igreja no domingo é algo que o cristão decide uma única vez na vida. A gente não decide toda semana se a gente vai ter um compromisso com Jesus. A gente decide uma vez. Eu vou seguir Jesus e isso traz tudo aquilo que acarreta. Em seguida, Jesus falou assim, Mateus 13. Desculpa, eu abri sem querer em Marcos. Mateus 13. Verso 45. Outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem, negociante que busca boas pérolas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi e vendeu tudo quanto tinha e comprou. Então a mesma ideia, ele vendeu tudo quanto tinha, ele abriu mão de tudo porque ele viu o valor daquela pérola. É a mesma ideia. É a mesma ideia da parábola anterior, do tesouro escondido, da pérola de grande valor. Então deixa eu avisar para vocês, não tem nada neste mundo que vale mais a pena do que Deus. Não escolha nada para colocar no lugar de Deus. Tudo que você colocar no lugar de Jesus vai te decepcionar.
Qualquer pessoa que, se você colocar no lugar de Deus, de Jesus, você vai se decepcionar e vai se decepcionar feio. Porque aquela pessoa não é Deus. Não coloque ninguém no lugar de Deus. Ele é o Criador de tudo. E não ensine seus filhos a ser assim. A próxima parábola. Igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada no mar. Verso 47. E que apanha toda qualidade de peixes, estando cheia, e puxam para a praia, e assentando-se apanham para os cestos e os bons. Os ruins, porém, lançam fora. Então tem dois tipos de peixe. Tem os peixes bons, os peixes ruins. A rede vai pegando tudo. Assim é a igreja. A igreja evangeliza e vocês não encontram só peixe bom dentro da igreja. É igual a parábola do joio e do trigo, né? Que ele contou antes. Tem o joio e tem o trigo. O que faz o peixe bom ser bom? É que ele abre mão de tudo por causa de Jesus. Ele coloca Jesus em primeiro lugar e as outras coisas se encaixam, porque o Criador vem primeiro. E aí você vai amar o seu marido, sua esposa, seus filhos, seus amigos, sua igreja, seu trabalho, seus bens, suas coisas. Você vai amar essas coisas da forma correta. Porque Jesus, o Criador, está no topo de tudo. Agora, se eu colocar um emprego, um trabalho, uma casa, um carro, um bem, uma pessoa, um namorado, um amigo, no lugar de Jesus, vai tudo desmoronar. Porque nada pode aguentar este peso. Você sabe que nem mesmo os teus filhos podem tomar o lugar de Jesus. Porque se teus filhos tomar o lugar de Jesus, você vai começar a tratar essa criança igual Deus e vai ser o caminho para ela se tornar uma péssima pessoa. Vai se tornar uma criança que acha que ela é o centro do universo. A criança, seu filho, se ama como um filho, não como um Deus. Tudo que você tratar como Deus, você destrói. Porque só Deus é Deus. Então existem os peixes bons e os peixes ruins. Eu quero que vocês se questionem aqui. Que tipo de peixe eu sou? Porque no verso 49 diz: assim será na consumação do mundo. Virão os anjos e separarão os maus entre os justos e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dente. Meus irmãos, há uma condenação. Há uma condenação para aqueles que estão fora de Cristo. Na consumação do mundo, serão separados. Não serão os mesmos. Então, eu quero desafiar vocês hoje aqui. Se você não é discípulo de Jesus, você precisa se tornar um discípulo de Jesus de coração. Creia em Jesus, confie em Jesus, se entregue para Jesus. Ele é o nosso Deus, uma só essência com o Pai e com o Espírito Santo. Ele é o único Salvador. Se entregue a Jesus como seu Salvador. Você pode ter muita coisa que você vai ter que abrir mão. Mas uma coisa você terá o tesouro e a alegria maior. Maior. Que nada neste mundo pode se comparar. Largue aquelas festas. Largue o orgulho. Largue a fornicação. Abandone o adultério. Abandone a idolatria. Abra mão de tudo para conseguir aquele campo. Para conseguir comprar aquele campo onde está o tesouro escondido. Jesus vale a pena. Jesus é o nosso tesouro. E para encerrar, eu quero que vocês abram na Epístola de Paulo aos Filipenses.
Epístola de Paulo aos Filipenses. Ele diz assim, no capítulo 1, verso 18. Mas que importa? Contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento ou em verdade, nisto me regozijo e me regozijarei ainda. Porque sei que disto me resultará salvação pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo. Segundo a minha intensa expectação e esperança, de que em nada serei confundido. Antes, com toda confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido pelo meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Vamos ler do verso 21 todos juntos. Porque para mim o viver é Cristo, o morrer é ganho. Mas o que ele quer dizer? O viver é Cristo, o morrer é ganho. Ele quer dizer que ele tem um tesouro tão grande que se ele estiver vivo, ele tem Cristo. Se ele morrer, ele vai ter Cristo. Então, vivo ou morto, ele sempre está no lucro. Você consegue enxergar a tua vida assim? Você está sempre no lucro. Mesmo na pior situação, Paulo escreveu isso aqui preso, tá? Preso. Ele está falando, se eu for olhar para as coisas momentâneas, ele estava muito mal. Mas a partir do momento que ele tem lucro, até se ele morrer, o pior que acontecesse, se morrer, ele teria Cristo. É outra perspectiva sobre a vida. É um tesouro. Vamos orar. Altíssimo Deus, nos ajude a enxergar este tesouro. Nos ajude a enxergar aquilo que tem mais valor. Nos livre, Senhor, de dar foco, de dar valor para coisas pequenas, para coisas sem sentido. Muitas vezes, Senhor, nós tratamos o lixo como se fosse a coisa mais importante do mundo. Nos ajude a ter uma hierarquia de valores, valorizando as coisas de acordo com o valor que de fato tem, para que assim venhamos valorizar Deus acima de tudo. Obrigado por ser o nosso Deus, o nosso Pai, o nosso tesouro. Por Cristo eu oro. Amém.